Pessoal, muito bom dia. Tá... O som tá bom, né? Acho que tá. Bom, grande prazer recebê-los aqui, uma alegria hoje, quer dizer, estou revendo diversos colegas aqui e conhecendo algumas pessoas novas e a sensação é que o nosso evento, que tem sido bianual, tem crescido aí como cresce o mercado de iluminação pública. Quer dizer, então, estamos dando passos importantes aqui nesse sentido. Tenho números muito bacanas para mostrar para vocês. Essa é uma pesquisa exclusiva que a ABCIP faz periodicamente, quer dizer, tem sido a cada 2 anos, mas esse ciclo tende a se diminuir, porque o mercado tem mudado de forma muito acelerada e a gente tem uma quantidade de projetos em andamento aí que vocês verão que vai transformar aí a vida dos brasileiros. Quer dizer, então, a gente começou há 6 anos atrás e tinha 5, 6 concessões e hoje nós já estamos chegando a 100, quer dizer, é uma transformação radical desse mercado. Então, eu não vou repetir os agradecimentos aqui, do Gardner já citou vários colegas aqui, a gente vai ter oportunidade de vê-los em uma série de debates, período da manhã e período da tarde, e eu vou gastar alguns minutinhos aqui mostrando para vocês 2 blocos de informação. Primeiro, para quem não nos conhece, eu sei que tem muita gente aqui que está na primeira vez que a gente se relaciona, vou falar um pouquinho da ABCIP e em seguida vou falar da publicação que nós estamos fazendo agora e dos principais números do mercado. Tá bom? Muito bem-vindos, a casa de vocês aqui. Bom, a ABCIP nasceu praticamente junto com o mercado de concessões de iluminação pública. Quer dizer, ela foi fundada em 2017. O Dr. Eduardo Gurevitch, que está aqui conosco, foi o sócio fundador. E eu estou aqui na 2ª gestão, no 6º ano de associação. Então, atuamos em 3 eixos, basicamente. Um eixo institucional, onde a gente faz a representação dos associados perante diversos stakeholders, e um eixo de relacionamento aí com todas as partes. Quer dizer, essa é uma parte muito forte, muito ativa. Desde o início a gente tem trabalhado isso. E depois entramos num outro eixo, que é o regulatório. Para vocês terem uma ideia, os nossos primeiros desafios em 2017 e 2018 eram de natureza jurídica e regulatória. Quer dizer, vocês lembram bastante das PMIs ou das MIPs. Esses procedimentos terminavam engavetados nas prefeituras. E, então, o primeiro desafio nosso aqui foi uma mortalidade de projetos de 95%. E trabalhamos muito nesse sentido, no sentido de modelos, discutimos com bancos públicos na época a necessidade de apoio aos municípios, principalmente aos municípios menores, né, e trabalhamos aí nessa questão de arcabouço legal. 2 destaques na nossa trajetória, quer dizer, primeiro foi o relacionamento com a ANEEL, que vai estar aqui representada hoje pela doutora Agnes e pelo Daniel Bego, que é um colega aqui de longa data. E tivemos também uma interação muito intensa com o Inmetro. Os fabricantes que estão aqui conhecem bem essa história. São 3 anos trabalhando no sentido de desenvolver uma metodologia para a homologação de sistemas de telemedição. Então, um dos desafios era tecnológico, regulatório. A gente está também superando isso já. Por fim, o aspecto tecnológico. A gente tem aí os maiores fabricantes de equipamentos do mercado, praticamente todos os fabricantes de sistemas de telegestão e medição como associados. Trabalhamos muito nisso e estamos nessa fronteira agora trabalhando entre iluminação e smart cities. Quer dizer, então, estamos acompanhando muito de perto isso. O nosso setor tende a se ampliar em relação ao que era antes. Quer dizer, vamos além de iluminação. Aqui um slide que eu gosto sempre de mostrar para quem está começando a conversar sobre PPPs ou não sabe exatamente como funciona. Quer dizer, essa é uma ilustração importante. E eu começo mostrando o que é uma PPP de iluminação pública, né? Quer dizer, é um
projeto, de fato, muito mais complexo. Começa com um plano diretor, tem toda a atividade de planejamento do que será feito. Projeto para cada logradouro, normalmente a gente faz, de acordo com as normas da ABNT. Uma entidade privada, uma empresa privada, vai fazer o financiamento, se responsabiliza pelo financiamento. Os investimentos todos, e eu sempre friso que são investimentos no curto prazo, né? A operação e manutenção no longo prazo, e, por fim, um instrumento importante de governança, que é a verificação independente, que dá muito conforto para ambas as partes, quer dizer, tanto para a prefeitura como para o concessionário. Então, é complexo? Exige modelagem jurídica, econômica, tecnológica, mas traz resultados muito diferentes. O que a gente tinha antes, né? Quer dizer, no mercado? A gente tinha só isso aqui, contratos de manutenção da iluminação pública. Quer dizer, esse era o cenário anterior. Muitas cidades ainda estão aqui, algumas cidades nem isso estão fazendo ainda, quer dizer, tem cidades que não têm manutenção da iluminação pública. Mas os gestores vão começar a se sentir cada vez mais pressionados, como a gente vai ver daqui a pouco. Quer dizer, então, mas era isso que existia antes. Com uma PPP, você começa a ter atividades de operação e manutenção, a expansão do sistema de iluminação pública no curto prazo, a modernização com tecnologia LED hoje de altíssimo rendimento, quer dizer, a gente começou em 2014 com a melhor luminária que existia no mercado, era de 100 lumens por watt, e hoje nós já estamos comprando quase 200 lumens por watt, portanto, há uma exponencial de rendimento das luminárias. Telegestão, que a gente vai discutir bastante isso hoje à tarde, e a gente vai chegar em Smart City. Quer dizer, então, o ciclo da iluminação pública está mudando bastante. A gente vai ter uma discussão importante depois com a Caixa Econômica sobre cidades que já estão pré-modernizadas, portanto, como modelar uma PPP para cidades que já têm muito LED, quer dizer, essa é uma discussão que está surgindo. E a gente vai trabalhar muito essa questão de Smart City daqui a pouco. Para os gestores públicos, né, sempre destaco esses dois aspectos aqui de sustentabilidade econômica e governança, quer dizer. Então, o ambiente regulatório é muito favorável às PPPs de iluminação pública. Nós temos um orçamento assegurado pela COSIP, portanto, lastreado na Constituição Federal, uma arrecadação, diria, de alto impacto social e, obviamente, tem um desgaste inicial na aprovação de um tributo novo, mas os resultados são muito patentes. As concessionárias são sociedades de propósito específico, portanto, blindadas de uma série de efeitos. Os instrumentos de garantia contratual estão muito sólidos hoje. A fiscalização por meio de auditores independentes. Possibilidade de exploração e compartilhamento de receitas. Esse vai ser um outro painel que nós vamos discutir à tarde também, bem interessante, sobre uma série de possibilidades aqui. Então, mais um slide para gestores públicos, quer dizer, quem está nas prefeituras e ainda não adotou um modelo de PPP, acho que vale a reflexão, que primeiro, um instrumento de financiamento aos municípios, quer dizer, o privado investindo no curto prazo e recebendo no longo prazo. Redução brutal do consumo de energia, nós estamos falando hoje em 70% em alguns parques. Isso tem efeito imediato no caixa das prefeituras, portanto, é muito rápido o retorno desse investimento. Agilidade na expansão do sistema IP. Quem é de prefeitura aqui sabe o périplo que é conseguir a expansão de uma iluminação pública através das distribuidoras de energia. Quer dizer, então, aquilo desaparece de repente com uma PPP e a gente atende a demanda dos municípios em 15 dias, em 30 dias no máximo. Então, é muito importante essa mudança. E, por fim, a revitalização de espaços públicos, valorização de potencial paisagístico. E o melhor de tudo isso, que é trazer as pessoas para a rua. Quer dizer, então, lugares iluminados, a população começa a ocupar e desenvolver uma série de atividades que antes não desenvolviam. A ABCIP já fez algumas publicações anteriores, quer dizer, nós vamos lançar hoje a terceira edição do Panorama de Mercado, mas a primeira foi em 2019. A gente tinha 17 concessões naquele momento,
cenário muito diferente de hoje. Em 2021, em plena pandemia, nós lançamos a segunda edição, porque não pudemos esperar a pandemia, o mercado já havia se transformado, e a gente publicou um panorama com 52 concessões, portanto, crescimento exponencial. E nós fizemos também algumas publicações intermediárias, talvez alguns de vocês já conheçam, mas nós publicamos um resumo importante da Resolução 888, que foi publicada pela ANEEL em 2020, então, disciplinando a relação entre prefeituras, distribuidoras de energia e concessionárias de iluminação pública. Então, esse manual foi muito importante. Fizemos o primeiro guia de especificação técnica para sistemas de telegestão. Então, está disponível no nosso site, está em 3 línguas, está em inglês, espanhol e português. Quer dizer, isso foi um trabalho conjunto de praticamente todos os fabricantes que atuam no mercado nacional. E a gente sabia da dificuldade de especificar um sistema novo, ainda uma série de limitações. E, em meados do ano passado, publicamos, junto com a EY, as perspectivas do mercado de iluminação pública. Quer dizer, foi uma pesquisa que a Ernst Young fez com 60 empresas, e fizemos um recorte muito interessante, quer dizer, identificando não só a percepção das empresas, mas a percepção dos acionistas também em separado. Então, um trabalho que vale a pena conhecer, porque ele, de alguma forma, antecipava o que nós estamos vendo agora. Quer dizer, nós estamos vendo um crescimento muito grande do mercado, e essa, de fato, foi a expectativa mensurada na época. E agora eu vou falar um pouquinho dessa terceira edição, quer dizer, o que é o mercado hoje de iluminação pública. Quer dizer, então, temos números aqui muito animadores. Quer dizer. Aqui é só uma figura, não é para ler, não se preocupe, eu vou falar disso daqui a pouco. Nós temos um panorama que vai se compor da seguinte forma, quer dizer, as perspectivas do setor na atual conjuntura. Portanto, vamos ter entrevistas aqui com o Ministério do Desenvolvimento Regional, com Casa Civil, com os estruturadores. Vamos ter um recorte desse trabalho que fizemos junto com a UI, meados do ano passado, então um extrato vai estar aqui nesse panorama. Vamos ter o caminho das PPPs, quer dizer, esse caminho das PPPs talvez seja o capítulo mais importante do ponto de vista mercadológico. Vocês vão encontrar uma tabela com todos os contratos de concessão assinados no Brasil, até 28 de fevereiro de 23. E lá vão ter a cidade, a concessionária, a população, o número de pontos de luz, e um dado que talvez difícil encontrar, acho que não existe nenhuma publicação que faz isso, todos os acionistas relacionados em cada projeto. Quer dizer. Então, nós temos hoje mais de 60 empresas atuando no setor de iluminação pública, muitas das quais não faziam nada parecido com isso antes. Quer dizer. Então, há uma migração de novas empresas para o setor, o que é mais um indício de que o setor é atrativo. Fizemos uma entrevista especial sobre o primeiro consórcio de intermunicipal, que firmou uma PPP, foi no ano passado, um consórcio liderado por Andradas, no sul de Minas. Então, são 8 municípios, muito pequenos em sua maioria, mas foi um resultado muito animador e o consórcio vai ter uma importância muito grande no futuro da iluminação aí das cidades menores no país. Depois, um panorama de 4 projetos muito importantes aí no Brasil. Quer dizer, nós estamos falando de cidades iluminadas, vamos estar mostrando Porto Alegre, que está aqui conosco. Rio de Janeiro vai ter aqui um destaque especial também. Teresina, no Piauí. E, por fim, Angra dos Reis, que, além de iluminação pública, começou a fazer um projeto de Smart City agora e está bastante avançado. Tem um capítulo específico sobre a redução de pegada de carbono, quer dizer, a gente tem uma entrevista com um dos maiores especialistas desse tema no país, que é o Paulo Toledo, do Ministério de Desenvolvimento, Integração e Desenvolvimento Regional, está aqui conosco, o Paulo também hoje. Vários fabricantes conversando sobre tecnologia, portanto, vocês vão ver ali as fronteiras tecnológicas, tanto em equipamentos como em sistemas e software. Estruturadores de projetos, e aqui nós estamos dando destaque para os 2 principais estruturadores do setor público, BNDES e Caixa Econômica Federal,
mas 2 privados também, quer dizer, a Hauer Concessões e o IPGC vão apresentar também um panorama do setor e uma visão da estruturação de projetos por eles. Por fim, um capítulo de aspectos jurídicos, com os temas ainda candentes, quer dizer, aqueles temas ainda que demandam uma solução, e também uma entrevista importante com o IUI sobre verificação independente. Quer dizer, então, esse tema deve ganhar cada vez mais força. Eu acho que esse é um instrumento fundamental para a gestão dos contratos de concessão. Para vocês terem uma ideia do que é o mercado hoje, né? Quer dizer, nós estamos falando em 95 contratos de concessão, melhor, 95 municípios, 8 são dentro do consórcio de Andradas, 40 milhões de brasileiros já que recebem serviço de muito maior qualidade, quer dizer, através de concessões, e valor dos contratos totalizando 21,4 bilhões de reais, né? Então, a gente ganhou muita relevância econômica também e estamos provocando impacto social importante. Fora isso, nós temos 3,2 milhões de pontos já em fase de modernização, o que a gente estima que seja algo em torno de 15% a 20% do parque nacional, portanto tem uma demanda muito grande a ser feita, e 775 projetos em andamento. Quer dizer, esse talvez seja o número mais impressionante aqui. Quer dizer, então, 775 municípios no Brasil já estão trabalhando para ter uma concessão de iluminação pública. Aqui é a evolução do número de contratos, né? Então, uma evolução exponencial. A gente começou em 2014. Vocês veem que até 2018 a gente crescia muito pouco. E, de repente, começam saltos, principalmente quando Caixa e BNDES começam a auxiliar os municípios na estruturação. E estamos chegando a 95 e agora em março já tivemos mais 3 contratos, se não me engano. Acho que foi Guarulhos, foi assinado acho que a semana passada, Catanduva ontem e Cosmópolis na região de Campinas. Portanto, você vê que em 20 dias nós temos 3 novas concessões que não entraram no panorama ainda, estão como projeto. 10 capitais, né, por enquanto, mas tem vários projetos em andamento, Fortaleza, Vitória, Campo Grande, enfim, tem muito espaço ainda. O valor dos contratos teve a mesma, cresceu no mesmo ritmo, talvez, um exponencial. Nós temos dois saltos, talvez, mais impressionantes. Primeiro, em 2018, com a PPP de São Paulo, que ficou judicializada há um tempo, tal, é a maior PPP do país. Em 2020, depois tivemos um boom de projetos. Além do Rio de Janeiro, tivemos mais algumas dezenas de projetos que também permitiram um salto em 2020. Então, a gente está chegando aí a 21,4. Pelo valor, óbvio que, por São Paulo, o maior peso disso está no Sudeste, mas a região Sul também 8% do valor dos contratos, o Nordeste com 13% e o Norte com 12%. Quer dizer, a gente vai ver que o Centro-Oeste, como um todo, tem uma oportunidade muito grande ainda, quer dizer, tem pouquíssimos projetos na região Centro-Oeste, isso talvez seja aí o objeto de atenção. E a gente vai ter uma conversa depois com a SEB aqui, com o Edson, vai falar um pouco talvez do maior projeto do Centro-Oeste que se avizinha aí. População beneficiada, também chegamos aos 40 milhões, como você viu, então, continuamos numa exponencial. E aqui um número muito curioso, esse vale a pena a gente até refletir depois. Todo mundo acha que PPP é para a cidade grande. Quer dizer. Então, essa é uma falácia, quer dizer, a realidade mostra algo muito diferente. Então, 54% das PPPs estão em cidades com até 100 mil habitantes. Portanto, desmistifica um pouco essa ideia. E quando a gente soma a segunda linha, quer dizer, mais 24, estou falando em 78% dos projetos em cidade até 250 mil habitantes. Portanto, está mais do que provado que o modelo serve para cidades menores, e a gente vai falar um pouco disso depois à tarde também. A própria legislação talvez vá mudar um pouco para estimular a implantação de projetos em municípios menores, que é a realidade brasileira, né? Quer dizer.
Aqui um outro dado interessante, quer dizer, o maior número de PPPs está no estado de Minas Gerais, de seguida de São Paulo, e depois nós temos 3 estados no Nordeste, quer dizer, Maranhão, Piauí e Pará. Então, você vê que existem iniciativas bem-sucedidas em diversos locais. Depois a gente vem com o Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Bahia. Portanto, a gente vai vendo aí aonde tem mais espaço ou menos. Aqui também predomínio de Sudeste, depois Sul, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. E agora os projetos em andamento. Então, para vocês terem uma magnitude disso, nós estamos falando em 775 municípios, uma população estimada em quase 70 milhões de pessoas. Portanto, se isso tudo der certo, a gente chega a 110 milhões de brasileiros, quer dizer, é mais do que metade da população hoje, e 6,1 milhões de pontos de luz. E aqui outro dado também importante, quer dizer, desses 775 municípios, 439 estão tentando fazer uma PPP através de consórcios. Quer dizer. Então já existem 48 consórcios constituídos, vocês vão encontrá-los no panorama depois, um por um, está discriminado. E esses consórcios representam uma população de 10 milhões de pessoas e 920 mil pontos de luz. Quer dizer. Então, o número de municípios, você vê que é grande, são 57% dos projetos, dos municípios tentando se consorciar, mas só representam 15% da população ou dos pontos de luz. Portanto, o grande volume de projeto mesmo está em municípios isolados, quer dizer, não vai ser em consórcio. Aqui, de novo, Minas se destaca, ela está liderando com o número de municípios. A Bahia vem em sequência, e depois São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte. Então, essa é a distribuição do... E aí, enfim, o que a gente espera aí para o futuro, né? Quer dizer, ou a gente talvez veja um processo de universalização de uma iluminação pública de qualidade, quer dizer, alguma coisa que, de fato, chegue a todos os brasileiros, como aconteceu com a energia já nos anos 90, telecom, mas hoje quase todo mundo tem mais de um celular. Água, nós estamos quase universalizados, falta pouco. E vamos ter iluminação pública e saneamento básico, aí, que são as duas próximas infraestruturas muito importantes para a cidadania, né? Quer dizer, eu acho que isso é algo... a gente começou a observar aqui que a IP é uma parte muito importante desse conceito de cidadania, quer dizer. E uma reflexão que eu vou fazer com vocês aqui, a gente tem discutido muito e nós fomos ouvir um pouco as pessoas o que é iluminação pública, né? Quer dizer, porque é muito comum você falar com o cidadão, ele não quer saber se é LED, mercúrio, sódio, ele quer luz. Né? E no Brasil, quer luz por um motivo primordial. Talvez um principal motivo seja a segurança pública. Quer dizer. Então, as pessoas no Brasil têm medo de andar numa rua escura. E a gente descobriu uma série de outras coisas. Quer dizer, segurança, de fato, é um item talvez o mais importante, mas a socialização é uma consequência assim, imediata. Quer dizer. Então, você vê a ocupação de lugares iluminados imediatamente após o projeto. Questões de mobilidade também são muito importantes, porque tem gente falando que é importante ter luz na calçada para enxergar os buracos. Quer dizer, então, não devia ter buraco, mas tem. Então, se tiver iluminação, isso ajuda. Inclusão social é outro aspecto importante. Geração de renda, quer dizer, pelo fato de permitir que o comércio atue no período noturno e as pessoas possam sair às ruas. Cidadania e uma pessoa falou para a gente, pô, luz é vida, né? Quer dizer, negócio muito abstrato, mas ao mesmo tempo muito significativo. Eu quis mostrar esse slide aqui para mostrar na sequência para vocês um trabalho que nós fizemos. E eu vou contar um pouco da história disso também, porque a gente, eu brinco que nós somos uns burocratas do setor, né? A gente vive discutindo regras, modelos, planilhas, tecnologias, sistemas. E nesses 6 anos de ABCIP, a gente em nenhum momento discutiu pessoas.
E o ano passado, meados do ano passado, o Gurevitch teve uma ideia ótima, que foi assim, vamos dar nome aos bois, né? Foi uma ideia muito interessante, mas a ideia dele foi maluca, porque ele falou, pô, o que você acha da gente trazer o povo aqui no palco para falar para as pessoas o que eles estão sentindo? Tá? E a gente falou, pô, você está ficando louco, como é que nós vamos trazer ônibus de todos os lugares aqui, pessoas das várias cidades? Enfim, mas fomos atrás desse projeto e a gente conseguiu produzir um vídeo documentário ouvindo as pessoas. Quer dizer, então, a gente está trazendo para a ABCIP talvez o principal componente dessa história toda, que é a população. Né? Então, eu até estava conversando com o Newton, um colega aqui agora há pouco, a gente tem falado em 4 Ps, né? Porque parceria público-privada é uma coisa, mas tem que ter o P de pessoas, quer dizer, esse é fundamental em qualquer projeto de infraestrutura. E ele precisa estar no foco. E eu vou mostrar um vídeo bem bacana para vocês, mas antes de entrar no vídeo, eu queria aquela relação, Gardner, eu queria fazer um pré-agradecimento aqui a algumas prefeituras e empresas que tornaram possível essa ideia, esse sonho nosso, né? Quer dizer, que vai se concretizar daqui a pouquinho. Então, o Gardner preparou uma lista toda aqui. Eu queria agradecer, enfim, a Caraguá-Luz, que é a empresa que eu dirijo desde 2015, e a Prefeitura Municipal da Estância de Caraguatatuba, que está aqui representada. Queria agradecer a Iluminação Pública de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, uma empresa do grupo Statled, que o Carlos Henrique está aqui também conosco. A IPSU, concessionária de Porto Alegre, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, também super representada aqui. Obrigado pela presença de vocês. A Luz de Angra, opa, toquei na tela aqui, Gardner. Achei. A Luz de Angra, que vai estar aqui à tarde, quer dizer, a Angra é uma concessão da Enel X, que o Carlos Eduardo vai estar conosco à tarde aqui. A Prefeitura de Angra dos Reis também, que nos auxiliou. A Smart CPGI, que é do consórcio da região de Andradas, consórcio intermunicipal, e a Prefeitura de Caldas, especialmente. A Teresina Luz, no Piauí, e a Prefeitura de Teresina. E acho que são esses, quer dizer. E, enfim, depois vamos fazer um agradecimento especial aí à produção do vídeo, que ficou acho que vocês vão gostar bastante do que nós vamos ver agora. Então, vou mostrar para vocês agora um pouquinho do que as pessoas estão pensando sobre as concessões de iluminação pública. Quer dizer, então, vou sentar aqui Deixa. Ou melhor, pode fazer que eu quero. Era apagado, estava praticamente abandonado. Eu vinha da escola aqui, eu tinha que dar a volta lá por baixo, porque se passar por aqui era assaltado. Que a gente ficava todo mundo dentro de casa com medo de acontecer alguma coisa na rua com a gente. Que a gente ficava preocupada antes de sair, ainda mais como agora está muito preocupante mesmo. Até iluminado está preocupante, imagine antes. A associação, quando nasceu, em 2017, tinha e tem por objetivo o fortalecimento do mercado de iluminação pública. E a maioria dos projetos morria na gaveta de prefeitos e secretários, por falta de modelos adequados, de regulação adequada, de tecnologia, de estruturação de fato. O que está acontecendo agora era algo assim que a gente não imaginava, quer dizer, que eu diria que agora nós passamos essas etapas de regras, leis, tecnologia, e estamos vendo agora como é que isso impacta a vida das pessoas. Quer dizer. Quando eu vi a iluminação pela primeira vez, me senti valorizado, feliz, né? Senti que as coisas melhoraram, senti que os moradores estão sendo prestigiados. A luz é vida, é socialização, é a população toda junta. Trouxe novamente a vida para cá.
Quando os municípios assumiram essa responsabilidade, que foi no limite em 2014, foi o ano da primeira PPP de iluminação pública do país, a gente falou, bom, o que precisamos fazer para esse mercado crescer e se fortalecer? Então a gente vem trabalhando nesses últimos 6 anos no sentido de derrubar fronteiras, derrubar barreiras, estabelecer regras claras, trazer tecnologias, envolver gestores públicos, o legislador, para que perceba os benefícios disso, um benefício direto à população, mas um benefício ao país também. Quer dizer, há um potencial de eficiência energética muito grande associado à iluminação pública. A lâmpada LED é outra coisa, né? Se de noite, a gente que mora aqui, eu ando aí, eu vejo aí, lá da minha casa eu vejo nosso bairro, todo com a luzinha iluminada, é muito show, né? Se eu olhava tudo apagado, que era, então tem que agradecer muito. A nossa iluminação pública para nós aqui foi uma aleluia para nós, porque antigamente aqui era muito escuro, né? Muito perigoso, já teve casos de roubo, de pessoas querer né, aproveitar a nossa ausência aqui, aí aproveita a escuridão. Para nós hoje está sendo uma aleluia, uma alegria para nós, porque luz para nós é vida, né? Não só porque nós somos indígenas que vão viver na natureza, ali no escuro, na escuridão. Para nós foi mais uma vitória, né? Porque a gente, hoje em dia, tudo que faz precisa da luz, né? Então, sem a luz a gente não vive. Aqui era horrível, aqui não tinha essa celebridade que tem agora, que agora tá um luxo, entendeu? Antigamente era muito escuro e a gente não se sentia bem quando a gente andava antigamente. Agora não, a gente agora está mais confortável, a gente anda mais tranquilo, tem segurança, iluminação, como você está vendo, tá tudo limpinho, tudo organizadinho, tá super 10. Hoje diminuiu muito a criminalidade aqui, entendeu? Os roubos, o assalto, porque está muito claro. Então as pessoas, os bandidos, né, ficam com medo de assaltar alguém, porque está bem claro, adorei. Muito claro, tudo bem visível para a gente caminhar, que é muito buraco, né? A coisa, mas eu até inclusive voltei a caminhar porque achei muito bom. Uma calçada bem iluminada permite que as pessoas circulem e permite que elas vejam eventualmente um buraco na calçada, quer dizer. Então eu diria que a luz traz mais sensibilidade, né? A luz aguça o sentido das pessoas, as necessidades, elas começam a perceber mais claramente o que elas precisam. A lâmpada de LED proporcionou para nós mais segurança, mais movimento, eu posso ficar até mais tarde aberto. E o pessoal está ficando até mais tarde, né? Agora está bem claro, está bem mais família, o pessoal está gostando. Antigamente era muito escuro. Antigamente a gente era largado, não tinha, entendeu? Não tinha iluminação, as pessoas não ligavam. Hoje em dia tá 100%. Porque não fica escuro, né, para ela poder brincar de noite, então ajuda bastante. Também fica bem mais movimentado quando está iluminado. A liberdade de sair na rua à noite, tranquilidade de esperar o filho voltar da escola, o comércio podendo trabalhar depois das 6 da tarde, ficar até 10 ou meia-noite ou a noite inteira, enfim. Esse é o resultado de uma boa iluminação pública. A iluminação pública mudou muita coisa. A segurança, está tudo mais claro, não queimam mais as lâmpadas, toda semana tem lâmpada queimada no centro inteiro. As pessoas têm mais segurança em fazer a caminhada. E fora que ficou muito limpo. A beleza da Rua da Praia aqui iluminada é top. E aí agora com essa iluminação e com esse local feito desse jeito, ficou legal para o pessoal caminhar, fazer caminhada, para passear com as crianças. Ficou muito legal, ficou melhor assim, desse jeito. Tem que agradecer um pouco, né, a prefeitura para ter feito alguma coisa com a gente, que isso aqui é um local público. Deu uma ajudada para as pessoas se divertirem e tal. Isso foi uma coisa boa, mas quando não tinha luz, era horrível, não tinha como fazer nada de noite. Era tudo apagado, ficava escuro. Agora estou aqui seguindo me treinar aqui, né? Muito bom. O que a gente espera para o futuro, quer dizer, a BCIP espera que esse mercado de fato se fortaleça e que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse serviço essencial e que cada vez mais pessoas desfrutem
de uma iluminação pública de qualidade, quer dizer, as pessoas possam ter segurança, possam ir para a rua à noite, brincar, conversar, conviver, que esse é o nosso objetivo maior, quer dizer, pessoas iluminadas e cidadania. A luz para mim é... Todo ser humano tem direito, né? Porque sem luz, o ser humano não vive, não tem como enxergar, certo? Muito orgulhoso porque, de alguma forma, estamos ajudando a mudar aí a vida das pessoas. Quer dizer, esse é o resultado mais importante, talvez, de tudo que a gente faz aí. Tá bom? Obrigado, muito bom revê-los. E agora eu vos convido aí para uma sequência de painéis de altíssimo nível, de muita qualidade, com os temas mais importantes do setor. Eu vi aqui na lista, eu acabei não fazendo um agradecimento aqui ao município de São João do Meriti e à concessionária Alegrete. Não sei se o pessoal já chegou aqui, acho que ainda não, mas esse vídeo, boa parte foi produzido no Rio de Janeiro, vocês viram as imagens, e por uma questão logística, muitas imagens também foram em São João do Meriti, que foi a primeira concessão do país, quer dizer. Então, acho que a gente conseguiu um retrato bacana. Muito obrigado, pessoal. Aproveitem aí ao máximo.